no Facebook. Vamos para a edição das 9 com Helena Vieira. Apesar da falta de magistrados, o presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais quer resolver até final do ano a maioria dos processos tributários pendentes com valor superior a 1 milhão de euros. É uma das medidas previstas pela Troika e Lúcio Barbosa, ouvido pela TSF, diz que para ele será um ponto de honra. Ao todo são mais de 1.300 os processos pendentes, sobretudo em Lisboa e no Porto, onde faltam pelo menos 14 juízes. Ouvido pela jornalista Cristina Lehmann, o presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais fez as contas aos processos acumulados. Só Lisboa e Porto têm mais de metade dos processos com valor superior a 1 milhão de euros. Ao todo são 1.328 processos num valor de 7,25 mil milhões de euros. O presidente do Supremo Tribunal Administrativo ordenou que os processos sejam tratados com urgência, garante que muitos foram resolvidos desde meados de maio, mas há duas grandes dores de cabeça. Em Lisboa, os processos desse valor são em número de 478, e no Porto, 293. Estes são os tribunais com maiores pendências em processos deste valor, e só estes é que justificam realmente que haja a criação dessa chamada pool de juízes. 3 no Porto e 4 em Lisboa. Para criar estas equipas, Lúcio Barbosa entende que a lei deve ser alterada. O presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais lembra ainda que há mais de 40 mil processos pendentes, os juízes não chegam. A pendência média por juiz é de 759 processos, tendo em conta que em alguns tribunais, concretamente no Porto, a pendência média por juiz é de 1.513 processos. E em Lisboa é de 832. Neste momento, só para, digamos, preencher os quadros, faltam-nos logo 14 juízes. O que nós defrontámos-nos na área tributária com uma terrível escassez de juízes. E Lúcio Barbosa espera medidas do novo governo. Estou convencido que o novo governo, que obviamente tem que cumprir estes acordos, estou convencido que, obviamente, tomará as medidas necessárias para o problema ser, pelo menos, esbatido. Da parte do presidente do Supremo Tribunal Administrativo fica um ponto de honra. Esta medida de solução dos processos de valor superior a 1 milhão de euros será religiosamente cumprida, escrupulosamente cumprida e cumprida nos prazos que foram fixados. Até ao final do ano, Lúcio Barbosa espera ter resolvida a maioria dos processos com valor superior a 1 milhão de euros. Recorde-se que no compromisso assumido com o FMI, BCE e União Europeia, o Estado português comprometeu-se a resolver de forma eficaz os casos da justiça tributária, com a constituição de secções especializadas e equipas de juízes vocacionadas para os casos acima de 1 milhão de euros. Sabemos agora que são mais de 1.300 esses processos pendentes. A TSF já ouviu também o bastonário dos técnicos oficiais de contas, Domingos Azevedo, aplaude estas medidas e recorda um caso de justiça fiscal que andou 15 anos nos tribunais. Urge, de facto, tomar algumas iniciativas no sentido de desbloquear a justiça fiscal. Para termos um pequeno exemplo, tive um caso em que exigiam ao meu cliente o regresso do IVA no valor de 45 mil pontos, ainda falando em moeda antiga, e o que aconteceu é que perdeu, por isso o processo arrastou-se entre a primeira instância e os tribunais tributários e o Supremo 15 anos. Ora, 15 anos é muito tempo. Diz o bastonário dos técnicos oficiais de contas que muitos destes casos nem deviam chegar aos tribunais. Muitas das situações o contribuinte tem razão. E não é despiciando nós conhecermos a percentagem que os tribunais normalmente dão razão aos contribuintes. Por isso, penso que era tempo de nós termos uma imagem diferente da resolução deste problema e não andar, na minha opinião, a criar tribunais em cima de tribunais, porque sinceramente não acredito muito no sucesso dos tribunais arbitrais nesta temática. O que me está a dizer, no fundo, é que grande parte destes casos nem sequer deviam chegar a tribunal. Exatamente. Ouvido pelo jornalista Nuno Guedes, o bastonário dos técnicos oficiais de contas diz que a pressão sobre o fisco para a angariação de receitas leva muitos cidadãos a não terem outra alternativa, senão recorrer mesmo para os tribunais. Alguma pressão que o próprio governo tem feito sobre o funcionamento da administração fiscal, no sentido desta angariar receitas, e não pondo na base desta angariação preocupações, por exemplo, de fundamentação, preocupações, por exemplo, de verdade tributária. E naturalmente que
O contribuinte vê-se a braços com estas situações e só lhe resta uma solução. Perante uma espécie de preconceição de verdade única, só lhe resta interpor um ente neutro, neste caso os tribunais, para que eles, em função dos casos, ajuizem a quem assiste a razão. Domingos de Azevedo, assim, a denunciar essa pressão, muitas vezes exercida sobre a administração fiscal e que contribui para muitas situações conflituosas. João Carlos Silva, antigo presidente da RTP, entre os